Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder uma outra pergunta que a gente recebeu nas nossas mídias sociais, uma pergunta muito interessante, né? Que são sobre os tumores do fígado. E os tumores do fígado são dos tratamentos que a gente mais faz. Então eu falo com bastante tranquilidade e eu queria mostrar aqui que a gente precisa, toda vez que a gente encontra um nódulo no fígado, a gente tem que investigar. Na grande maioria, já adianto, cada vez mais a gente faz exames de prevenção, de ultrassom, exames de imagem. Isso é muito comum a gente encontrar nódulos ou cistos no fígado. Então, um dos mais comuns são benignos. Então, eu cito aqui o hemangioma, o adenoma, a hiperplasia anular focal, cistos hepáticos, que é uma outra parte, assim, que em um outro momento a gente pode detalhar um pouco mais. Mas hoje eu gostaria de falar dos principais tumores, das neoplasias malignas do fígado. E aqui a gente divide em dois já para começar, para facilitar também o entendimento. Um é que uma grande parte dos tumores do fígado são metástases, ou seja, vieram a partir de um tumor de outro órgão. As células caíram na corrente sanguínea, migraram pela corrente sanguínea e pararam no fígado. E é muito interessante aqui, porque o fígado é um dos principais locais de metástases, principalmente para os tumores do aparelho digestivo, os tumores abdominais. E por que isso acontece? O que vocês imaginam? Bem, a maioria do sangue que vem dos órgãos do aparelho digestivo, do abdômen, né, em geral, eles passam pelo sistema porta, que é um sistema venoso em que o sangue vem e passa dentro do fígado, ou seja, o fígado acaba funcionando como um filtro para esse sangue dos órgãos abdominais. Isso se explica, em parte, porque um grande número de tumores do aparelho digestivo, como, por exemplo, os tumores do intestino grosso, ou do estômago, ou do pâncreas, acabam levando a metástase para o fígado. Então, aqui a gente já tem um ponto. Um dos principais sítios de metástases dos tumores abdominais, mas não só abdominais, é o fígado. E, portanto, um grande número dos tumores malignos que acometem o fígado de alguma forma são o que a gente chama de tumores secundários, ou seja, eles vieram de um outro órgão, de um tumor primário em outra região. Agora vamos falar sobre os tumores primários do fígado, aqueles que nasceram no fígado, que se desenvolveram primariamente no fígado. Aí a gente divide de novo em dois, né? Então, mais uma vez, para facilitar aqui a explicação. Então, um dos principais tumores é o que a gente chama de carcinoma hepatocelular, ou o hepatocarcinoma, e o segundo tipo mais comum é o que a gente chama de colangiocarcinoma. Então, aqui a gente vai começar a explicar e ter algumas falas sobre os tumores do fígado, que é muito interessante e as pessoas precisam saber em geral, e os médicos também, generalistas, ou que não lidam com isso todo dia, também devem saber. Então, dentre esses dois tumores, a gente tem o hepatocarcinoma, que são originários das células dos hepatócitos, e os colangiocarcinomas, que se originam a partir das células dos dutos hepáticos, dos dutos biliares. A gente lembra que a gente tem uma árvore biliar, começam com aqueles canalículos intrahepáticos até se unirem a canais principais e chegam à bifurcação, formando em si depois o duto hepático comum e o colédoco, por onde escoa a bile que vai passar por dentro do pâncreas até chegar no intestino. Então, os tumores que acometem esses dutos, que podem ser intrahepáticos, quando acontece nos dutos dentro do fígado, ou já no sistema biliar extrahepático, ou seja, os colangiocarcinomas extrahepáticos, ou da bifurcação, quando acomete a bifurcação entre o duto principal direito e esquerdo. Então, esses são os três principais tipos de tumores malignos que acometem o fígado. Então, o primeiro são as metástases, o segundo são os colangiocarcinomas e o terceiro são os hepatocarcinomas. E é muito importante a gente entender essa diferença, porque quando vocês forem explicar para os pacientes ou para as pessoas que estão ouvindo e querem tirar essa dúvida, a gente vai ter que entender também que nem todo nódulo desse, nem todo tumor é igual. Então, temos que classificar, entender essa classificação, entender o tipo de célula que está formando aquele tumor, para a partir dali a gente fazer o plano de tratamento.
Se vai ser preciso uma cirurgia, se vai ser preciso uma quimioterapia, ou se vai ser preciso, por exemplo, uma ablação tumoral, uma quimioembolização, para destruir o tumor. Ou um tratamento com imunoterapia, ou tratamento sistêmico como a quimioterapia, que eu já citei, para controle da doença, ou para preparar o paciente para diminuir os tumores, para em seguida os tumores serem retirados. Ou tem até uma terceira situação, em que não é possível retirar esses tumores e que a gente precisa fazer um tratamento para controlar a doença. Então isso tudo vai acontecer a partir desse entendimento de que tipo de tumor é, né? E como que a gente faz essa classificação? Como que a gente sabe se o tumor é um hepatocarcinoma, ou se é um colangiocarcinoma, ou se é metástase de um outro órgão, por exemplo, né? O que vocês imaginam? Bem, obviamente a gente volta para aquele detalhe do como se faz o diagnóstico e o estadiamento, e que muitas vezes acontece de forma concomitante, com os exames de imagem, como por exemplo o ultrassom, a tomografia ou a ressonância, além de sempre procurar o eventual tumor primário em outros órgãos. E muitas vezes a gente usa as endoscopias, as colonoscopias, para afastar a presença desses tumores em outras regiões. E quando a gente faz os exames de imagem, muitas vezes os próprios exames de imagem já conseguem nos mostrar como que esses tumores se apresentam, como que o contraste passa, como que ele realça o tumor, se tem componente sólido, se o contraste entra e sai precocemente, que é o que a gente chama de lavagem precoce, se forma uma cápsula, se ele é hipervascular, se o contraste entra rapidamente dentro dele, que tamanho que ele tem. Então isso normalmente ajuda muito bem a diferenciar o hepatocarcinoma do colangiocarcinoma e muitas vezes das metástases também. Quando ainda assim há uma dúvida, muitas vezes há a necessidade de fazer uma biópsia, ou seja, colocada uma agulha. Normalmente fazemos isso por via percutânea, com uma punção, com uma agulha específica que tira pedacinhos dos nódulos e com isso a gente consegue ter um material físico daquele tumor e o patologista vai conseguir dizer com mais detalhes que tipos de células que estão ali. Isso vai então determinar o próximo passo, que é o tratamento desses tumores. Tá bom? A gente vai dar mais informação sobre os tratamentos e sobre outras formas de diagnóstico e sobre cada um desses tumores que a gente acabou de citar agora. Um grande abraço, até mais. Caro colega, sabia que os médicos não oncologistas podem identificar até 80% dos casos de câncer? Isso mesmo, o médico não oncologista pode identificar em seu consultório sinais de câncer e realizar o encaminhamento correto. Eu preparei um evento exclusivo, onde vou mostrar para o médico não oncologista como identificar em seu próprio consultório os sinais e sintomas do câncer em seu paciente, realizando assim o diagnóstico preciso e o encaminhamento no tempo correto. Sou o Dr. Felipe Coimbra, cirurgião oncológico, mestre e doutor, presidente da America's Hepato-Pancreato-Biliar Association de 2019 a 2020, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica de 2015 a 2017, diretor do Instituto Integra Saúde, head dos tumores digestivos do AC Camargo Cancer Center. E te espero aqui. Para se inscrever, basta acessar o link abaixo.